Fala aí, pessoal. Há muito tempo nós fizemos um vídeo Aprenda a Reconhecer um Computador Gamer. E o pessoal pediu isso, já há anos que pedem isso pra gente atualizar isso aí. Naquela época, era muito mais fácil você fazer o dimensionamento e selecionar o que era um computador gamer ou não. E a pegada, na ocasião que a gente resolveu fazer, era o seguinte: vendia fonte real, computador quad-core. Nós escolhemos como segundo item o processador. Coisa mais comum que tem de a gente ver hoje em dia é as empresas vendendo computadores gamer assim, dual-core ou quad-core. Pô, nós temos quad-core há 6, 7 anos. Nós temos dual-core há mais tempo do que isso. Então o que acontece? O que isso diz pra gente? Diz nada. Diz que a empresa está querendo enganar a gente para vender o computador dele com coisas que a gente não conhece. Só que quem conhece sabe. Pô, não adianta você comprar um quad-core super antigo, super lento. Tem muita enganação no mercado. Hoje, continua a enganação. A gente vê aí computadores vendendo novos com processador i5 de terceira geração. Coisa que não existe mais, né? E a gente vai atualizar isso daí. A gente teve muita modificação no mercado. Eu lembro que na ocasião, quando a gente fez aquele vídeo, eu falei assim, fonte real, e eu bati assim na fonte, né? Falei assim, é lógico que a fonte é real. Ela não é virtual, ela é real, mas ela é uma porcaria. Vou dar um exemplo para vocês. Olha isso daqui. Isso aqui é uma fonte, sabe como eles vendem isso aqui? Fonte real de 500 watts. Real, é lógico que ela é real, ela não é virtual. Ela é um produto real, eu posso tocar nela. Mas isso aqui é um lixo, dá uma olhada. Então, isso aqui é muito comum em vender em máquinas gamer. Eu acho que nessa parte de fontes, o TecLab teve um papel, não vou dizer fundamental, longe de dizer que nós somos fundamentais para alguma coisa. Mas acho que a gente teve um papel legal aí para ajudar o pessoal a reconhecer fontes de boa qualidade, entender que o 80 Plus não é nada que a gente possa confiar muito, né? Que é uma certificação que começou com uma ideia muito boa, mas depois se tornou um instrumento de malandragem. Depois veio o Cybernetics e tudo. Então, assim, na parte de fontes de alimentação, nós já estamos no ATX 3.0, novos conectores. No armazenamento, tivemos aí um desenvolvimento, né? Naquela época a gente utilizava os HDs, né? E já o começo aí estava falando, era o começo dos Solid State Drives, né? Hoje em dia temos aí vários modelos de NVMe, o armazenamento aí muito mais rápido, uma coisa impressionante. A AMD naquela ocasião estava praticamente desaparecida nos processadores, hoje já está disputando aí com muitos modelos aí com a Intel. Então teve muita modificação no mercado. Placa-mãe, por exemplo, naquela ocasião e até hoje, né? Muita gente pensa assim, a placa-mãe é tudo a mesma coisa, né? A gente compra a placa-mãe, o importante é que ela leve o processador. Realmente, o processador, ele vai ser o responsável aí pelo processamento, sistema operacional e tudo mais. Mas quando a gente tem uma placa-mãe mais cara, de muito mais qualidade nas fases, a gente vai ter um som melhor, a gente vai ter uma internet melhor, vai ter componentes lá, mais componentes, trabalhando numa temperatura. Então tudo tem o seu custo e o seu benefício, né? A gente recebe o que a gente compra, a maioria das vezes. Nas placas de vídeo, a gente tem hoje, aí os modelos, saiu novas tecnologias, né? Estamos falando aí de produção de conteúdo entrando em paralelo com o game, né? Então, o computador gamer, apesar de estar falando do computador gamer, a gente tem aí produção de conteúdo, streaming, que muitos e muitos gamers utilizam também. Então temos aí uma briga muito grande, a entrada do Ray Tracing, inteligência artificial, muitas movimentações e muito desenvolvimento no mercado. Então assim, esse Aprenda a Reconhecer um Computador Gamer de 2023 realmente vai ser um salto incrível se a gente pegar aí, estamos falando de 9 anos, quando a gente fez o primeiro computador, né? O primeiro computador não, o primeiro vídeo. Tivemos aí um salto bastante significativo do que era e do que é. Inclusive para imagem, monitores e tudo que vem relacionado a isso. Não podemos esquecer de falar
sobre os RGBs, né? Que dão toda a influência na beleza das máquinas. Essa parte de gabinetes, tanto os gabinetes quanto os coolers, eles continuam com os mesmos conceitos, que eles são praticamente os conceitos físicos, né? Então, se você pegar, por exemplo, um Thermalright Cooper da década de 30, ele continuaria sendo bom hoje, porque ele é um produto aí com muito cobre, né? Muita troca de calor, nem faz mais, né? Estou dando só um exemplo para vocês. Então, a gente tem as referências da física mecânica, da termodinâmica, muito latentes aí. Então, a gente tem muita similaridade com o que era antes. O que eu quero dizer? Houve, logicamente, o desenvolvimento. E os hydrocoolers, que naquela época eram muito mais caros ou mais difíceis, hoje já são praticamente que o padrão do mercado. Mas a gente mantém os mesmos conceitos, assim como mantém nas fontes de alimentação, né? Os mesmos conceitos de elétrica são os conceitos de antes, né? Então a gente tem a necessidade de uma boa retificação, capacitores bons, ventilador de boa durabilidade. Esses conceitos se mantiveram. Já nesses componentes de mais tecnologia, processador e placa de vídeo, tivemos assim um desenvolvimento brutal. Então aquele conceito que a gente colocou no vídeo, né, de que um computador gamer é aquele que consegue rodar todos os jogos, pelo menos em uma qualidade, digamos assim, decente, hoje já fica mais difícil de pensar dessa forma. Porque naquela época a gente falava assim, o Core i5 ele vai rodar qualquer coisa. E hoje você tem problemas que surgiram, né? Por exemplo, o gargalo, né? A gente não falava muito de gargalo. Então hoje, às vezes, você tem um processador que ele não consegue levar uma placa de vídeo. Então convém a gente combinar, né? Para que a gente não gaste muito em uma coisa e fica aí desperdiçada, que ela não consegue aproveitar todo o seu poder. Hoje em dia os processadores têm muito mais núcleos e threads. A gente vê também o IPC, né? Que é instruções por ciclo mais desenvolvidos. Nas placas de vídeo trabalha com umas frequências muito mais altas, litografias, né, muito mais aprimoradas do que a gente tinha antes. Todo o mercado se desenvolveu muito, o mercado de PC. Isso a gente vai trazer para vocês de uma maneira aí resumida para tentar ajudar e orientar vocês que quando você está comprando um computador, acho que o foco inicial é assim, comprar o melhor possível com o dinheiro que você tem. Porque é muito fácil, com muita grana, a gente indicar um computador bom. O mais difícil é a gente pegar daqueles computadores que começam do custo-benefício, né, para computadores melhores. Aproveitar, maneira com que a gente possa aproveitar da melhor forma possível o dinheiro que a gente vai investir. Tem muita grana, é fácil. Recomenda lá um 13900K, recomenda uma 4090, você vai ficar feliz. Mas não é assim, né? O mercado brasileiro é muito mais voltado para essa parte popular. Aí vocês podem esperar que a gente vai trazer para vocês o Aprenda a Reconhecer um Computador Gamer atualizado. Só que dessa vez dividido em partes, senão o vídeo vai ficar muito extenso, porque hoje tem muito mais coisas para falar e a gente vai procurar falar de setores do computador. Muito obrigado aí por acompanhar o nosso canal, espero que vocês assistam os vídeos que a gente vai lançar. Se você gosta do nosso trabalho, deixa um like pra gente, se inscreve no nosso canal e deixa seu comentário, beleza? Valeu!